Olá, seja bem-vinda a mais um encontro ao vivo aqui, o nosso encontro 10 da nossa maratona de aquecimento, a websérie Mentoria, que é essa série de aulas que nós estamos acompanhando nos últimos dias, que estão trazendo para você, não é, a oportunidade de perceber, não é, um presente que nós temos como mães, a chance de nos transformarmos em mães mentoras. Disso que nós estamos falando aqui nesses dias, como que você pode construir atalhos e oportunidades que vão te permitir entrar no mercado digital, atuando como mentora, criando uma carreira online e de maneira que você possa estar presente na vida dos seus filhos, sendo bem remunerada por aquilo que você faz e cumprindo, vivendo um trabalho que tem sentido, que tem propósito para você. Eu vou fixar aqui o tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro ao vivo de hoje, nosso 10º encontro. Tem sido muito especial, né, meninas? Quem está acompanhando ao vivo, quem está vendo as gravações também. Boa parte das mamães por aqui acompanha pela gravação. E hoje a gente tem convidada especial por aqui, nessa semana que nós estivemos recebendo alunas que foram acompanhadas por mim, mentoradas que eu ajudei. Hoje a gente vai falar desse assunto aqui e já chegou a nossa convidada, que é a Flávia. Eu já vou chamar ela aqui para a gente começar a trabalhar. A Flávia vai contar a história dela, como que ela começou, gente. Todo mundo começa de algum ponto, não é? Hoje a gente vai entender de onde que a Flávia começou e você vai ter a chance aí de se inspirar também, entendendo que nós podemos criar uma carreira, criar uma profissão com a nossa cara, com o nosso jeito, no nosso ritmo, de maneira que você possa se realizar profissionalmente, fazendo aquilo que você sabe fazer, fazendo aquilo que você ama, sem necessariamente você ter que abrir mão da maternidade, negligenciar o cuidado e a presença com seus filhos. Então a gente vai falar bastante disso hoje novamente, vai ser muito especial. Deixa eu já convidar a Flávia para entrar aqui com a gente. E bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá. Olá, Ei, tudo bem? tudo bom? E você, minha amiga? Tudo bem também. Tá chovendo por aí? Acabou agora a chuvinha. Tava uma chuvinha Delícia, gostosa. né? Tava bem gostoso. Flávia, bem-vinda de volta. Você já esteve conosco aqui em outras oportunidades, não é? É sempre muito especial estar aqui com você por conta do conteúdo que você compartilha, né? Que abençoa muitas mães, que edifica muitas famílias. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como que esse trabalho começou, né, Flávia? Para as meninas que te acompanham talvez não conhecem, as que me acompanham aqui, por certo, já viram você passando por aqui, né, falando da sua experiência. E hoje nós vamos construir isso aqui juntas, Flávia, porque nesses dias a gente tem falado aqui da oportunidade que nós mães temos, né? Atualmente, de poder trabalhar de casa através do digital. Criar uma carreira online usando o quê? O conhecimento que a gente já tem, experiências pessoais, profissionais que a gente já tem, que possam ser úteis na vida de uma outra pessoa, né? Que a gente possa dar a mão para essa pessoa e ajudar ela a subir um degrau, né? No sentido de oferecer uma transformação, oferecer uma oportunidade. Muita gente não sabe necessariamente, dentro desse trabalho online, o que é teoria, né? Como que é, né? O que um mentor faz? Como que funciona criar uma mentoria? O que é isso? E nesses dias a gente tem falado bastante para que as mamães que acompanham aqui possam compreender que se eu quero estar mais perto dos meus filhos, se eu quero ter uma realização na minha vida profissional, cuidar dessa área também, necessariamente eu não tenho que ficar fora o tempo inteiro, ficar distante, né? Aquela coisinha fechadinha das 8 às 6, e que a gente pode criar oportunidades. Então a gente está aqui para ouvir você contar a sua experiência. Já tem gente aqui falando que quer aprender, ó, Werneck já escreveu aqui, quero muito aprender. Então é disso que nós vamos falar hoje. Eu quero te dar as boas-vindas por estar aqui conosco e queria que a gente começasse com você
contando um resumo da sua história. Para, porventura, tem alguém novo por aqui, poder conhecer um pouquinho da Flávia, e aí a gente já segue um passo a passo sobre como foi essa jornada enquanto mentora. Então, um prazer para mim estar aqui também. Eu sempre sou muito grata às pessoas que me ajudaram, principalmente nesse início, que a gente fica muito confusa. São muitas emoções envolvidas, né? E a gente precisa de pessoas para pegar na mão. E um mentor é isso. O mentor é aquele que vai pegar na sua mão e vai te conduzir do lugar onde você está para o lugar desejado, né? E isso foi o que aconteceu quando eu te encontrei, né, Laís? Na verdade, Deus colocou duas pessoas na minha vida, porque eles exatamente aquilo que eu precisava ser trabalhada. Uma cuidou do meu emocional, porque eu não me achava capaz de ser uma mentora. Uhum. E você entrou com aquela clareza de objetivos, entrou com a clareza em relação ao porquê eu quase desisti de tudo, pensando assim, não, agora eu quero só cuidar das minhas filhas, eu não quero fazer nada além disso. E daí você veio trazendo essa sua experiência de que é possível a gente empreender algo e ao mesmo tempo, né, cuidar da nossa família. Cuidar da Então, foi nossa casa. exatamente isso que aconteceu comigo. Foi algo assim que eu precisava muito dessas duas pessoas. Uma para me dizer assim, vai, você está pronta, e a outra para me dar subsídios de como eu montaria essa mentoria, né? As pessoas Uhum. falavam para mim assim, Flávia, você tem que ser mentora de mulheres. Flávia, você aconselha muitas mulheres, você tem um Instagram que traz muitos ensinamentos, você precisa fazer algo mais perto com essas mulheres. E eu pensava assim, meu Deus, mas como que é isso, né? E num primeiro momento a gente vê tudo como um bicho de sete cabeças mesmo. E, Uhum. e daí a gente foi montando, né, aquele passo a passo. Eu lembro direitinho que você pegou, né, e me pegou lá como se fosse no fim e foi fazendo uma volta, né, de tudo que eu teria que fazer para lançar a mentoria realmente. E de lá para cá já são 4 turmas, 3 da mentoria que começou chamando Mães que Curam, depois Deus mudou o nome para Mulheres que Vencem, porque eu percebi que o meu Uhum. público não era só de mães, tinha muita mulher com problema no casamento, né? E daí eu falei, não, deixa eu mudar esse nome aqui para Mulheres que Vencem, porque nós somos mais que vencedoras, né, em Cristo. E fiz todo esse processo. E também lancei o curso para mães de adolescentes, que daí já foi um outro Uhum. processo, né, para ajudar essas mães, porque a gente vai percebendo, né, aquilo que as pessoas vão entregando para a gente, né? Olha, Flávia, eu estou vivendo Uhum. isso e isso com a minha filha, né? E acaba que as pessoas querem conselhos, e é como se você conseguisse em uma resposta abrir a visão delas. E não é assim, né? Não é assim. Uhum. Existe um processo para as pessoas passarem, né? O meu processo, ele não foi da noite para o dia. Foi à base de muito choro, de muita entrega, de tentar entender o que estava acontecendo, né? E a partir dessa minha experiência, né, com a minha filha mais velha, que quando entrou na adolescência foi algo muito difícil para mim, e a partir dessa experiência eu resolvi ajudar outras mães, né? Porque, Uhum. como eu disse no começo, não é lâmpada mágica, né? Existe um processo pelo qual a pessoa precisa passar para entender todas as vertentes ali daquele problema, né, que ela está enfrentando. Uhum. Então, foram esses 2 produtos que eu acabei lançando. Tenho, assim, centenas de ideias, você deve lembrar aí, né, que eu era cheia de ideias. Toda semana eu tinha uma ideia nova, uma imersão. Respirou, sai uma ideia nova. Eu gosto muito de criar, Deus, graças a Deus, Ele me dá essa criatividade. E eu gosto de nomes, né? E daí eu vou me vendo envolvida com aquilo ali, criando, criando, criando.
E daí a Laís era a pessoa que me puxava e falava, tá, peraí, Flávia, você não vai criar mais nada essa semana. Vamos pensar aqui o que é o passo a passo para você fazer isso que você já pensou. E eu Uhum. vi que depois, né, aquilo era uma forma de me auto-sabotar. Porque se eu estava sempre tendo uma ideia nova, seria difícil eu concluir aquela que eu já tinha começado, né? Uhum. Então eu experimentei aí também esse sentimento de me auto-sabotar, né? E não perceber que era isso. Que aquele excesso de Uhum. criatividade era isso, né? Era E eu assim, ser tentando criativa é fugir. muito bom, né? Ser criativa é bom. Tem muita gente que quer essa habilidade, Flávia. Uhum. Agora, quando que ser criativo vai nos sabotar? Quando a gente tem, né, esse monte de ideias, mas como que eu vou transformar essa quantidade de ideias, essa inteligência, essa liberdade que está fluindo aqui dentro de mim, em coisas que realmente vão fluir para fora, né? Vão sair do plano das ideias e vão se tornar alguma coisa concreta. Não é nem no sentido da gente paralisar, mas perceber, né? Por onde eu vou começar aqui? O que realmente faz sentido? Como que eu vou organizar isso aqui? E o que eu vejo, até acompanhando seu conteúdo, eu acho que todas as mães e mulheres que te acompanham talvez percebam isso também, né? Quantas possibilidades que vão surgindo a partir disso que você comentou, do que o mentorado traz para gente, às vezes de uma expertise que você já tem, mas às vezes não se deu conta dela, né? Não percebeu que pode transformar aquilo em uma experiência para outra pessoa e as demandas que o outro vai trazendo. Junto com uma coisa muito importante que você disse, né? A minha experiência pessoal, o que eu vi, que eu já experimentei, o que Deus já me ensinou, o que eu já vivi e que pode ser um atalho para outra pessoa, não é? Quando a gente tem um mentor nos ajudando, você deve ter os seus também até hoje. Eu acho que quando a gente entra nesse caminho de entender o que é o trabalho de um mentor, né? A gente não quer ficar mais sem, porque é muito mais fácil você ter alguém segurando na sua mão, abrindo os seus olhos, falando assim, ali você vai quebrar a cara. Ali tem uma pedra que você vai tropeçar. Vai por aqui que vai ser mais simples. Isso facilita o nosso caminho, a nossa jornada, né? Eu tenho os meus aqui, tenho as mentoradas também, então acredito que isso faça muito sentido para a gente alcançar aquilo que a gente tem sonhado, né? Que já está ali queimando dentro do coração, mas de um jeito que não precisa ser tão sofrido quando a gente está fazendo sozinho, né? Não, e é interessante, assim, é lógico, com alguém, né, é muito melhor. Eu tenho hora que eu me sinto assim, eu falo, ai, gente, eu queria trocar ideia com alguém a respeito disso daqui, né? E às vezes eu me sinto assim, porque eu fiz, né, duas mentorias quando eu fui lançar o produto e depois caminhei um pouco sozinha, né? Mas o fato de ter um mentor para te trazer clareza no processo, porque quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue, quando a gente fica olhando muito, muito para o problema, a gente não consegue achar soluções. E o outro que Uhum, já saiu do problema, que já tem, né, toda aquela visão do sentimento, olha, eu sei o que você está sentindo. Eu sei essa experiência que você está passando. Eu passei por isso, né? Então vem aqui, deixa eu te conduzir, né? Isso é muito bom. Eu percebo assim, e eu sou uma pessoa que eu me dou muito. Então, por exemplo, eu na primeira turma de mentoras, né, de mentoria, eu fiquei muito amiga das minhas mentoradas. Teve gente que já veio aqui na minha casa. Por quê? Porque eu me uhum, envolvo com aquela história, né? Então, eu acho que essa disponibilidade, né, de ajudar o outro é essencial para o crescimento da pessoa, né? Porque se você fica focado ali na sua dificuldade, você às vezes fica muito tempo no processo. Eu, por exemplo, era muito perfeccionista, achava que o curso tinha que estar totalmente pronto e acabado, e agora, graças a Deus, isso foi algo que eu consegui relaxar. Por quê? Deus foi me uhum. ensinando o seguinte: minha filha, eu te conduzo e é
por semana. Então, não precisa de desespero. Porque eu ficava ali naquela loucura, tentando entregar tudo, né? E tentando... É lógico, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Mas quando Uhum, você é muito perfeccionista, isso também te trava. Então, com eu queria certeza. fazer, né, muitas coisas assim, muito perfeitas. É lógico que eu entreguei um material muito bom, mas se não, chega uma hora que a coisa não sai, né? Se a gente fica ali o Uhum. tempo inteiro, olha, faz, refaz, né? Faz de novo. Não, isso não tá bom. Aprende mais alguma coisa, quer pôr mais alguma coisa. Fica aquele trabalho interminável, né? Sim, e é quando a gente acha que nunca tá bom o suficiente. Parece que eu Ah, tenho, às vezes, que fazer um curso novo, colocar um conteúdo novo, isso, sempre eu tenho que acrescentar alguma coisa para poder ficar isso. realmente bom. E aí, como você contou aqui, né? Nunca tem fim, porque a gente está se cobrando demais, porque a gente está perfeccionista demais e deixa de fazer a sua entrega, de ajudar a outra pessoa com aquilo que já estava na sua mão, É. né? Que já estava ali formatado. Eu tenho aprendido assim, sabe, Flávia? Nós nunca vamos ter a dimensão do que através do trabalho que a gente desenvolve, o que a gente está proporcionando na vida da outra pessoa com aquilo que ela recebeu. Porque o que eu entrego para você, com o seu universo, a sua experiência, a sua circunstância, você recebe de um jeito. Se eu pego essa mesma coisa que eu entreguei para você, entrego para outra pessoa exatamente igual, ela vai ter uma outra experiência diferente, considerando as circunstâncias, o momento dela, a vivência dela. E isso vai se transformando em algo que está alinhado com a necessidade de cada uma. Então, essa preocupação que a gente tem de estar perfeito, né, não Uhum. precisa existir, porque cada um vai receber aquilo que realmente precisa na Uhum. hora que precisa. Não sei se você já avaliou dessa forma também. Tem uma frase até do Pablo Marçal que eu li esses dias e eu achei muito interessante porque isso me destravou em muitas coisas. Ele fala assim que o nosso pior conteúdo pode salvar a vida de alguém. Porque Com para certeza. nós, o nosso conhecimento sempre vai ser pouco. Teve uma pessoa que falou aqui que ainda se sente insegura. Deixa eu te contar um segredo. Você sempre vai ter que lidar com a insegurança. Sempre que eu vou lançar algo novo, né? Eu me sinto insegura. Por quê? Porque tudo que é novo traz insegurança. Mas quando você Uhum. pensa, né? E às vezes o meu conhecimento, por exemplo, eu já li tanto livro, eu já estudei tanto sobre determinado assunto, que daí eu penso assim, não, mas isso daqui não é novidade para essa pessoa. Mas não, existem N pessoas que não têm acesso a nenhum por cento daquilo que você conhece. Uhum. Que aquilo que você vai trazer pode salvar realmente a vida, o casamento, pode salvar a maternidade dela, né? E o que é Eu óbvio para demorei, mim pode não ser óbvio para outra pessoa, né? eu demorei um tempo também para acreditar nisso. É engraçado, porque a prova social ela é muito importante tanto para quem vai fazer uma nova mentoria, né? Quanto para a gente, porque, por exemplo, na minha primeira turma, tem a aluna aqui da primeira turma que estava comentando aqui sobre a minha mentoria, mas o que que acontece? Quando a gente vai vendo os resultados, é igual você falou, a gente não tem noção do que vai acontecer na vida daquela pessoa. Você entrega ali algo e às vezes a pessoa revoluciona a vida dela. Às vezes ela encontra uma saída muito mais rápido do que você encontrou. Então, eu vi, né, e quando eu comecei a mentoria, eu pedia para as minhas alunas me mandarem as histórias delas, né? E a minha mentoria, a primeira, foi sobre cura emocional. E quando eu li as Uhum. histórias, eu falava assim: meu Deus do céu, meu Não sou eu que estou Deus. entregando isso. Não, era Já história de. aconteceu? Era história, assim, de abuso sexual, de prostituição, às vezes, de traição de marido. Então, assim, era muita coisa pesada. E quando eu Uhum. olhava, a Joyce está falando aqui, ó. A Joyce é uma querida. Eu também conheci Como a Joyce. Ela revolucionou a veio minha vida. lá dos lados de Curitiba para vir aqui em Goiânia e a gente se conheceu.
Mas, enfim, quando essas... E eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou ajudar essas mulheres? E Deus falava comigo assim, o seu chamado está te chamando. Você vai dar conta, porque não é você, sou eu que vou fazer. Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar os instrumentos, né? E daí, quando terminou a mentoria, que eu ouvi mulheres que tinham síndrome do pânico, que foram curadas, mulheres que estavam derrotadas em depressão, que foram curadas, eu olhei para aquele resultado e eu chorei tanto, porque eu falei, Senhor, é só o Senhor mesmo, porque na minha capacidade, é lógico que eu estudei muito, né? Eu fiz a minha parte, eu estudei, né, a área de psicologia, eu estudei emoções, eu estudei a Bíblia, eu estudei muita coisa para fazer aquela mentoria. Mas eu sabia que eu precisava, né, da ajuda do Espírito Santo, e eu sabia que era ele que ia agir, porque é ele que abre o coração que está lá do outro lado, né, para ouvir as nossas experiências e para se ver realmente como uma pessoa curada. Então, quando eu fui tendo a prova social da primeira mentoria, daí eu animei, né? Eu falei, nossa, então, Quero fazer isso graças pro a resto da Deus, vida. deu muito certo. E é isso, assim, quando você trabalha com um propósito que não é só financeiro, né? O financeiro, ele é apenas a consequência do amor que você tem pelas coisas que você faz. Porque eu amo tanto as pessoas que eu estou mentoreando que eu realmente eu receberia dentro da minha casa. Eu creio que foi uma compaixão que o Senhor colocou no meu coração, né? Compaixão pelas histórias, compaixão pelas pessoas. E daí, minha amiga, algo que é bom para falar aqui para as suas meninas aqui, né, que estão vendo. Olha que interessante. Eu desde a adolescência, quando eu era adolescente, as minhas amigas pediam conselho para mim. E um dia eu ouvi essa palavra, que o chamado me chama. O chamado me chama. E eu fiquei pensando, gente, olha que interessante. Eu fiz jornalismo, mas eu sempre amei psicologia. Mas eu fui muito feliz também com o jornalismo, me ajudou muito. E daí eu fui pegar lá para trás, minhas amigas casadas, minhas amigas solteiras. Toda vida as pessoas chegavam em mim para pedir aconselhamento. E daí, quer dizer, hoje o que eu faço? Eu faço uma mentoria para mulheres com aconselhamento bíblico, com aconselhamento emocional, né? Então é muito lindo assim o mover. Você faz aquilo que você sempre fez, que sempre esteve com você desde novinha, porque Deus te deu essa capacidade, essa habilidade, e ela vem só para ser o quê? Exatamente. Lapidada, clareza, direcionamento, método, passo a passo. Mas o que é o mentor, né, Flávia? Essa semana a gente estava compartilhando sobre isso aqui e começou a chegar esse tipo de pergunta. Laís, quem pode ser mentor? Né? Quem pode mentorear? Primeira coisa, tem que ter um desejo de contribuir com as pessoas. Falei disso ontem aqui numa live com a outra aluna. Então, se você sente essa inquietação, nossa, eu tenho tanta coisa aqui, eu gostaria de ajudar, eu gostaria de compartilhar. O mentor é alguém que gosta de ajudar, que gosta de compartilhar, que transborda na vida das pessoas e faz isso assim, ó, com o pé nas costas. É igual você comentou. Nossa, mas eu já aconselhava. O mentor faz isso, contribui. E a segunda questão, a nossa própria experiência, o nosso histórico, as coisas que a gente já tem. Não existe faculdade para ser mentor, né, Flávia? Não. Ninguém olha para... Eu estava brincando sobre isso. Olha para o filho e fala assim, nossa, olha essa aqui, tem cara de mentora, vai ser mentora quando for adulta. Não é assim. A gente vem Até de porque uma isso é muito vivência, novo, de uma né? experiência. Isso é muito Exatamente. novo, né? E para a gente se tornar uma mentora, muitos paradigmas têm que ser quebrados na nossa cabeça. Um dos paradigmas que eu tive que quebrar eu sou jornalista, eu não sou psicóloga. Esse foi o primeiro. Só que é possível você fazer algo que é muito natural em você, aproveitando, por exemplo, aquilo que o jornalismo já me trazia de conhecimento,
mas acrescentando em tantas coisas que eu estudei. Eu não preciso fazer uma faculdade, né? Não desmerecendo aqui o título, né? Não Uhum. desmerecendo o meio acadêmico, mas assim, eu não preciso fazer uma faculdade para eu conseguir aconselhar uma pessoa ali naquela área, né? Sendo que foi uma Numa área área que que eu você já passei, vivenciou, que né? eu vivenciei, Exatamente. que eu sei, né, hoje como sair dela, né? Então, por exemplo, hoje Uhum. eu coloquei lá um Reels no meu Instagram, que eu acho que a pergunta que eu mais recebo é a seguinte: Flávio, meu filho está com o coração muito duro, com o coração muito distante de mim. Daí eu respondi, né? Eu falei, olha, quando alguém me faz essa pergunta, eu faço outras 3 perguntas. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como está o seu casamento? E qual é a sua visão sobre maternidade? A maternidade para você é pesada ou a maternidade é leve, né? Daí eu faço essas 3 perguntas. Daí na hora que eu fiz esse Reels, eu falei, nossa, que bacana! Isso daqui dá um curso, gente. Se eu pegar e alinhar a visão dela de Cristo, do casamento e da maternidade, pronto. Essa Virou mulher, os pilares. essa mulher vai voar alto. Essa mulher, ela vai entender os papéis dela, porque o que que acontece? Muito da destruição dos lares é a falta da mulher e do marido, né? Eu não gosto de assim, meu público é feminino, então eu falo mais para mulher. Mas Uhum. onde está a família disfuncional? Quando o homem não aceita o papel dele e a mulher não aceita o papel dela. Onde há uma guerra de papéis. Então, eu falei, gente, que interessante. E isso vai se tornando assim tranquilo para você fazer. Num primeiro momento é muito assustador quando as pessoas falavam assim para mim: Flávia, você tem que ser mentora de mulheres, você tem que ser mentora. E eu pensava, gente, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem o que é mentoria. Você colocou aqui, ó, não sabia por onde começar e hoje tem dezenas de mentorados. Eu já tenho centenas, minha amiga. Eu escrevi Você dezenas para escreveu ser assim, dezenas. nossa, deixa eu ser modesta aqui, mas eu tenho certeza que são centenas, só que não te perguntei, né? Então eu Não, coloquei dezenas, mas com a convicção que são centenas, porque eu me lembro que na sua primeira turma, quando a gente conversou, foram mais de 20 mães no momento em que a gente conversou. Depois você ainda nem tinha ah, tudo, fechado as né? inscrições. Quantas Não. alunas são, Flávia? Você sabe? Então, primeira turma foram mais ou menos 70. Segunda Uhum. turma, mais ou menos umas 100. Terceira turma, por aí. Travou? Não, aqui para mim tá ok. Para mim tá ok. E no curso de adolescente, já umas 100 mães também. Uhum. Bora corrigir aqui então para as centenas. Mas me conta aqui, Não, Flávia, que é uma dúvida. bobagem. Bora, me conta aqui que pode ser uma dúvida de alguém que esteja nos acompanhando hoje, ainda desses bastidores lá do início, né? Igual eu coloquei aqui, perguntei, Flávia, qual que era assim o calcanhar de Aquiles quando começou? Quando você foi se lançar para fazer esse trabalho, né? Não saber por onde começar. Qual que era o sentimento que isso trazia para você, Flávia? Qual que era assim o maior desafio que você sentia quando ouviu muitas pessoas falando que você poderia trabalhar com mentoria, que você tinha um dom para aconselhar, mas qual que era o desafio maior e o sentimento que isso causava em você? Na verdade, eu acho que o desafio maior era a questão emocional, assim. Eu acho que era tanta coisa na minha cabeça que eu tinha que fazer que eu não sabia por onde começar. O que que eu senti quando você começou a me ajudar? Eu senti como se você estivesse desenrolando. Sabe aquele novelo de linha que tá um emaranhado assim? Cheio de Uhum. ideias, cheio de eu tenho que fazer, cheio de coisas, né? Que precisava de uma pessoa ir lá, puxar o primeiro fiozinho e desfazendo o nó. Olha, Flávia, esse agora é o passo. Tenha clareza nesse passo. Tenha clareza nesse outro passo. Medo de julgamento. Teve uma pessoa que perguntou aqui. Fiz uma live sobre isso ontem, meninas. Live de ontem com a Carol foi só sobre medo de julgamento, mas deixa a Flávia responder a experiência dela.
Minha experiência é o seguinte, as pessoas sempre vão te julgar. Pro bem, pro mal, sempre vai ter gente que vai dizer que você não é boa o suficiente, sabe? É muito difícil, porque a gente ouve muitas coisas, e como a gente já está insegura, às vezes essas coisas vão nos freando, e a gente fala, não, eu não estou preparada, eu não estou preparada. Mas isso é uma mentira, isso é uma mentira, porque julgamento, quando você sabe o propósito pelo qual você está engajado, daí os julgamentos passam a ser secundários. Você não dá importância para eles. Por quê? Porque ninguém, às vezes, a quem está te julgando, quem está falando de você, ele não tem coragem nem de estar aqui numa rede social. Não tem coragem nem de colocar o rosto aqui na rede social. Hoje eu achei muito engraçado, porque eu passei a manhã inteira. Eu sou, assim, meio resistente com as novidades. Daí surgiu esse Reels, né? E eu com aquela dificuldade de fazer Reels. Eu falei, gente, que coisa chata, que coisa chata. Hoje de manhã, minha amiga, foi muito engraçado. Eu falei, agora de manhã eu vou ficar por conta de aprender esse negócio aqui. E comecei a fazer sair um Reels. Menina, minha irmã me manda um recado. KKKKK, você tá muito engraçada nesse Reels. Mas assim, rindo de mim, né? E ela falou assim, nossa, eu tô vendo que você tá super à vontade nesse Reels. Daí eu falei pra ela, pode deixar que eu vou te ensinar, tá? Mas minha irmã... Eu gostei do comentário que você colocou lá nos stories sobre isso, falando assim, ó, vai lá e assiste, comenta porque deu trabalho. E é exatamente isso, gente. Pelo menos honra aqui, né? Assiste, comenta, fala alguma coisa porque deu trabalho. A gente sabe quando é uma coisa nova, né? Então, Flávia, tem uma pergunta. Vai rir, vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai te incentivar. Poucas pessoas, viu? Poucas pessoas. Às vezes nem na família. Às vezes nem na família, mas assim, lá em casa a gente é muito aberto com crítica e eu critico elas me criticam, então tá tudo certo. Eu acho que é por isso que eu sou tarimbada, assim, em críticas também. Mas é muito importante que você tenha em mente que você nunca vai agradar todo mundo. E quando você sabe que você não vai agradar todo mundo, pensa o seguinte, eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, pronto, acabou. Então o resto é resto, né? Eu já tive um outro aprendizado que eu vou comentar antes de responder uma pergunta interessante que eu destaquei aqui, que é a seguinte, eu também tive medo da crítica, principalmente de aparecer aqui, ó, fazer live, fazer vídeo. Gente, era um terror. Meu primeiro vídeo eu gravei 50 vezes para ter coragem de publicar. Parece mentira, mas é verdade. Eu sei que foi 55 porque a câmera contou. Falei assim, gente, quando é que eu vou destravar desse negócio, né? E aí, nesse momento, nessa experiência que foi sofrida para mim, que eu estava preocupada com imagem, com se a minha voz era chata ou não, se o conteúdo estava bom, um monte de bobagem. Toda aquela preocupação, buscando que aprovação, né? Querendo ser aceita. Eu entendi duas coisas naquele momento, Flávia. Primeiro, muitas vezes nosso ego, essa necessidade de me aceitem, me aprovem, me abracem, que hoje eu vou chamar aqui carinhosamente de ego, tá? Essa preocupação pode estar impedindo uma pessoa do outro lado de ter a vida transformada pela experiência que você já superou, porque tem um ego bloqueando completamente você de acessar aquela pessoa que pode estar em sofrimento e que pode ser, assim, salva de verdade pela sua experiência, pela sua superação, pelo conselho, a palavra que você tem para compartilhar, o método, o passo a passo que você tem para compartilhar. Vamos usar aqui o que você contou, né? Eu me sinto, assim, participante dessas centenas de alunas, quando eu lembro que lá atrás um monte de ideia e a gente afunilando aquelas ideias e organizando. Aí eu já vou responder a pergunta que está aqui, que tem a ver com isso. Organizando aquele monte de ideias, por quê? Flávia é muito criativa, cheia de possibilidades, um universo, né, na mente dela. Precisa derramar tudo isso? Precisa de derramar tudo isso? Não. Precisa de ser, poções, né? O que a pessoa precisa? Precisa de tudo que eu tenho? Não, tem um feedback dela, deixa eu ajustar. Aí a pergunta da Ale Rocha, que eu destaquei aqui. Mentoria, ela escreveu.
tem tanta coisa que eu preciso derramar que eu quero ajudar a pessoa. Não pode, Ale, não pode derramar tudo que você tem de uma vez, porque senão vai dar uma overdose no outro. Você não recebeu tudo de uma vez, né? E às vezes a gente deixa até de se posicionar, de entrar nessa área, porque fala assim, nossa, mas eu tenho tanto. Aí aquele tanto fica complexo, fica difícil, eu não sei como fazer, como começar. Sendo que o outro que está lá precisando de você, ele precisa daqueles primeiros passinhos. Só dos primeiros. Por isso que não tem que estar perfeito, pós-doutorado em mentoria. Não precisa. Precisa só de eu estar 1, 2 degraus acima da pessoa que eu vou ajudar. Eu já tenho capacidade de estender a minha mão para ele e fazer com que ele suba aqui mais um nível. É isso que o mentor faz, né? Estende a mão Uhum. para subir mais um nível. Você não tem que preocupar de derramar tudo, entregar tudo, porque às vezes vai fazer mais mal do que bem, porque a gente também não recebeu tudo de uma vez. Faz sentido, Flávia? Totalmente. E assim, esse foi um dos erros que eu tive, assim, querer entregar muita coisa, sendo que, na verdade, para a pessoa internalizar aquilo ali que você está falando, você não pode encher muito a cabeça dela, você tem que ir por partes mesmo, né? Então, é muito interessante isso, você não precisa de coisa demais, né? E eu tô vendo aqui que Uhum. tem muita gente aqui, né, que faz às vezes personalizados, caixas, né? Eu tô vendo aí rodando alguns nomezinhos aqui e você vê, é uma área, né, que a mulher ela poderia estar ganhando dinheiro dentro de casa, fazendo curso online, né? E às vezes ela não Ensinando. tem, às vezes ela se sente tão pequena, às vezes ela se sente tão humilde. E eu falo, gente, tem público para todo mundo. Por quê? Porque às vezes aquela que também é humilde, ela vai se identificar com você, né? Então, Uhum. é, cada pessoa, ela vai ser atraída. Vai ter gente que não vai se identificar com o seu jeito. Por exemplo, tem gente que às vezes me vê e fala, ah, não, gostei dela não, né? Meu santo não bateu. Tem gente que fala assim, né? Mas tem aquelas que vão olhar para você e vão falar assim, nossa, é com essa daí que eu preciso trabalhar, é com essa daí que eu preciso sair do lugar, né? Então, Uhum. às vezes você que está aí, né, e pensa assim, nossa, mas eu sou muito humilde, eu não tenho estrutura, eu não tenho isso. Você tem um celular na mão. Se você tem boa vontade, força de vontade, né? Porque eu acho que muito mais vai da determinação do que da estrutura, né? Eu me lembro que nesse processo assim de deixar de ser um pouco perfeccionista, né? Quando eu ia fazer um vídeo, eu tinha que me maquiar, eu tinha que me arrumar, super bem arrumada, né? Hoje eu venho para uma live assim, ó, de camisetinha, eu não passei nada aqui no rosto. Por quê? Porque as pessoas querem gente de verdade. Uhum. É lógico que tem os momentos que às vezes você vai precisar de uma produçãozinha melhor, né? De algo Mas que não melhor. seja isso que você precisa para fazer, Não, né, mas que não Flávia? seja aquilo que vai te frear. Porque, na verdade, Inclusive, a gente vai inventando muitas coisas que nos freiam, né? uhum, é justificativa que a gente dá, né? Eu estava conversando com uma pessoa da minha equipe anteontem, tem a ver com isso que você falou. E a gente preparando os materiais para a aula de imersão que vai ter domingo, né? Inclusive, meninas, quero comentar com vocês sobre isso depois. A gente preparando os materiais e eu esbarrei em 2 fotos que eu vou colocar no feed hoje. Flávia comentou e eu já estava deixando passar. 2 fotos que eu encontrei perdidas no meu computador. Eu fotografei esse dia que eu fui gravar 55 vezes. Aí eu fotografei, Flávio, o bastidor. O que, que eu usei para poder gravar aquele vídeo, sabe? Vou postar essa foto no feed hoje. A menina comentou lá, Izzy, é ridículo, não é? Eu falei, esse negócio aqui é ridículo. Mas tem que ser ridículo, porque se tiver perfeitinho demais, a maquiagem, a roupa, a luz, a câmera, a minha impostação, você começou tarde. Você demorou. Passou gente que precisou de você e às vezes já entrou em dificuldades que não precisaria entrar porque você estava esperando a perfeição acontecer. Então, isso é realmente
não é necessário. E uma outra pergunta que pode passar na cabeça de muita gente, Flávia, em relação a essa questão do perfeccionismo, né? Quando a gente vai trabalhar no digital, tem essa mensagem aí na internet. Com certeza todo mundo aqui já ouviu. Ai, venha trabalhar online porque você vai trabalhar da praia, vai trabalhar de qualquer lugar, você só precisa do seu celular. Ei, até chegar nesse nível, a gente precisa passar por muito perrengue antes, Uhum. né? Então não é que eu vou ficar lá, ó, com o bracinho aqui atrás trabalhando da praia, só com o meu celular ali, não é assim. Fazendo o que a gente ama, também tem coisas que a gente não gosta de fazer, também tem coisas que vão ser difíceis. Quando a gente estava trabalhando juntas, teve alguma coisa que você se lembra, assim, que pontualmente te marcou em relação a isso eu tive dificuldade de aplicar? Nossa, amiga, agora você me pegou para eu lembrar que a gente já tem o Já tá quê? tão à vontade, né? A amiga já tem quase 3 anos, né? Eu Foi fico no final de tem 2020. final de 2020. Pois é, tem Foi, dois final de anos. 2020. Que loucura, né? É porque passa um filme na cabeça da gente, né? Mas eu lembro assim que era muita insegurança, muita dificuldade de organizar o conteúdo, muita dificuldade de Uhum, entender o que que era o começo, o que que era o fim e como é que era o meio. uhum, E eu acho assim, a sua ajuda ela foi muito decisiva em toda essa clareza do processo e de me fazer focar naquela semana, né? Porque a gente fazia encontros semanais, né? Então, naquela uhum, semana eu fazia as tarefas, né? Você falava, ó, Flávia, então para você cumprir essa etapa, você vai fazer isso, isso e isso. E é ótimo ter alguém para falar isso para a gente, porque senão a gente vai se perdendo. Eu, pelo menos, sim, sou assim, né? Eu não sei as outras pessoas aqui, mas se tem uma pessoa te direcionando, te falando, olha, agora a etapa é essa e essa, pronto. Flávia, agora passamos para a segunda etapa. Pá, 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 né? cumprir Então, as coisas, né? Começar, começar e terminar. terminar, começar e terminar. Porque era algo que eu também tinha dificuldade. Eu logo Uhum, começava, eu já, ali no meio, eu já achava difícil. E olha que eu era uma pessoa persistente. Mas se você não tiver, assim, um, alguém para realmente estar com você nesse início, não é fácil. Não vai ser fácil de nenhuma forma, né? Vamos deixar claro uhum. assim. Mas sem um Sim, mentor, eu vou falar para é você, mais eu acho que é difícil ainda. quase impossível, amiga, porque são muitos detalhes, são muitos questionamentos e a gente precisa de alguém para trocar ideia, para direcionar, né? Então, Uhum. assim, eu sou muito grata a Deus mesmo. Por isso que quando você me chama para live, eu venho mesmo, porque eu falo assim, Senhor, teve algo que eu E também hoje a gente está. aprendi. Ah, Ah, não, eu ia teve dizer algo. que hoje a gente está contando bastidores, né? Isso! Primeira vez que eu estou falando isso aqui, na verdade. Mas teve algo que eu aprendi assim, ó. Quando a gente não retém nada, o outro também não retém nada pra gente. E eu experimentei isso, porque você não reteve nada comigo. A Sumaí, que foi outra pessoa também que foi muito usada na minha vida, também não reteve nada, ela me ajudava em tudo. E eu falei: você quer saber? Eu quero ser assim com as pessoas. Eu quero dar a mão para as pessoas que estão começando. Tem muita gente que às vezes me pede para fazer live, né? E eu vou te falar, é quase impossível fazer live com todo mundo que pede, né? Eu gostaria Uhum, muito, porque eu amo ajudar pessoas no começo. Porque eu sei o quanto a gente precisa de ajuda no começo. Mas nem sempre é possível, né? Mas de vez em quando eu uhum, faço isso. Eu faço isso porque eu entendo assim que também é um propósito de Deus que eu ajude essas outras pessoas, né? Apesar de que o tempo é corrido e eu falo assim, gente, eu preciso estar dentro da minha casa. Meu primeiro chamado é dentro da minha casa, né? E eu tenho que viver isso porque é isso daqui que eu prego para as meninas, né? Para as mulheres. Então, é muito bom quando você tem alguém para segurar na sua mão. Nossa, meu Deus, como a gente vai melhor, né?
por exemplo, nessa questão aí das mães de adolescentes, né? Que estão com os filhos entrando na adolescência, tem toda aquela reviravolta, né? Você não reconhece mais seu filho. E daí você falar para ela, olha, você vai fazer assim, você vai orar pela libertação dele, você vai trabalhar no emocional dele, você vai conversar sobre o comportamento dele, aprender a se comunicar melhor. Então, quer dizer, você vai ali pegando, você pega aquela pessoa e dá para ela toda a visão que você demorou anos para... Sim, põe no colo, né? Põe no Todos os colo, Flávia. livros que você leu, todos os cursos que você fez, todos os filmes que você assistiu, toda a preparação que você teve, você entrega para ela em pouco tempo. Isso é uma mentoria, né? Uhum. Eu demorei 3 anos para... Não 3 anos para lançar a mentoria. A mentoria, na verdade, foi o quê? Eu já estava gerando conteúdo na internet há mais ou menos 1 ano. E eu via que as mulheres esperavam algo a mais de mim. Elas falavam, Flávia, você não tem um curso? Flávia, você não tem tal coisa? E eu falei, nossa, tá na hora. Eu E preciso você fazer. lembra em quanto tempo nós estruturamos isso? Foram 10 sessões. Não foi? Não, Como, amiga? não. Não lembro. Foram 6 semanas. Para mim a gente tinha feito em 10. Foram Foram 6 seis semanas. semanas. Foi com a Sumaí que foram 10. Verdade. Uhum. Foram 6 semanas. Aí em 6 semanas tinha assim, Laís, eu quero um curso X, um curso Y, um curso Z, um livro, a formação que eu estou terminando, as certificações que eu preciso. Lembra disso? As certificações que eu preciso concluir. Falei, não, para. Vamos encontrar um jeito da gente fazer Lembrei. tudo isso numa tacada só? Como? Lembrei. Dá para fazer tudo isso numa tacada só. Vamos Isso. finalizar a certificação, atender as pessoas que você precisa atender na sua certificação, montar a sua primeira mentoria, estruturar o seu conteúdo e ainda vender. Primeira turma, valor mais em conta, mais acessível, não é? Inaugurando uma nova fase da Flávia. Nós fizemos tudo isso em só 6 semanas, eu me lembro bem. Que era muita coisa que precisa ser organizada e a gente, ó, Agora você me empacotou lembrou. tudo em pouco tempo. Agora você me lembrou. Você deu uma virada de chave nesse dia aí. Assim, eu falei para ela, eu não sei o que eu faço primeiro, eu tenho que fazer minha certificação do curso, né? Eu estava fazendo o curso de coach de paz. Eu queria entregar um livro, eu queria fazer um livro, e eu precisava montar a mentoria. Ela falou, não, peraí, e essas 3 coisas você faz uma coisa só. Eu falei, mas como? Ela falou, assim, assim, assim. Eu falei, meu Deus do céu. E ali foi a virada de chave, realmente. Foi quando Foi. saiu tudo, né? É verdade. Eu me lembro bem desse dia, porque estava uma confusão e aí a gente conseguiu acertar a linha. Flávia, caminhando para a gente cumprir nosso tempo aqui de live, eu quero ainda mais 2 perguntas trazer para você que vão ajudar o pessoal a entender, né? Hoje, passado esse tempo, né, 1 ano e pouquinho que a gente finalizou essa mentoria, acho que foi novembro, se não me engano, de 2020. Passado esse tempo, centenas de alunas, olhando para trás, o que você percebe que foi a maior transformação que você experimentou? É engraçado porque eu acho que é uma maturidade mesmo. Uma maturidade de ver vidas transformadas através da sua vida, de acreditar realmente, né, que aquilo que você faz tem o propósito e está alcançando vidas. Então, assim, eu me vejo tão mais madura do que naquela época que eu comecei, né? Tão mais madura para poder fazer tudo o que eu preciso fazer, né? Para eu aconselhar, para eu montar novas coisas, né? Sabendo que tudo que eu fizer dentro de um cronograma, dentro de uma clareza, vai encontrar espaço no coração das pessoas. Então, eu acho que é mais isso, assim, saber que existe público, existe aquele que só você vai tocar o coração dele. Essa palavra também, ela me destravou muito, porque tem gente
que é você que vai ser usada, né? Por exemplo, Ai, como mas a já tem Laís. muita gente no mercado. Não, O não, isso argumento já tem muita gente no mercado, eu não vou fazer essa é a isso maior, não. essa é a maior besteira que a gente pensa, né? Por exemplo, se comparar também a pessoas maiores, né? Vamos falar Uhum. aí dos grandes coaches, né? Pablo Marçal, Paulo Vieira, né? Que eram referências. E se eu for pegar a minha caminhada, né? Mas eu vou te falar que o acompanhamento ele é tão próximo que teve gente que fez o curso dessas outras pessoas e não foram tão impactadas como no meu curso. E eu fiquei impressionada, porque eu falei, meu Deus, que coisa diferente, né? Eu não esperava por isso. É Mas porque foi. lá aquele grande, ele já tá tão grande e ele é um ser humano, Que ele não não é. consegue tão grande com tantas pessoas oferecer o cuidado que você oferece com menos Isso. pessoas. Teve Isso. uma amiga minha que me disse isso semana passada. Ela estava falando assim, Laís, eu gastei dinheiro fazendo cursos e formações tão caras que se eu tivesse começado por você, eu teria investido tempo, eu teria economizado tempo, eu teria economizado dinheiro, eu teria economizado energia, porque eu começo do jeito certo para estar preparada para aquele curso, às vezes mais caro, que eu investi com aquela pessoa mais influente, né? Às vezes a gente acha que é o grandão que a gente precisa, que vai nos ajudar. E não, você precisa de alguém, né, que vai Real. segurar na sua Real. mão. Uma pessoa de verdade, gente É. real. Se eu me auto-sabotasse, gente, eu poderia lá atrás falar assim: nossa, mas como que eu vou atender a Flávia? A Flávia é influenciadora, só o YouTube dela é maior aqui do que todas as contas que eu jamais poderia pensar e ter. E mesmo assim eu consegui ajudar. Então, assim, essas métricas que a gente fica olhando, seguidores, se a pessoa é grande, se é pequena, não é isso que fala da sua competência, né? Então, não se deixe travar, perder oportunidades de ajudar pessoas por conta essa avaliação inadequada, métrica de vaidade, não tem menor sentido. E eu tenho uma outra pergunta para você que me ocorreu aqui agora. Tem alguma coisa que aconteceu enquanto a gente estava trabalhando ou nesse pós que você assim você nem esperava que aconteceria? A gente começou a se desenvolver, começou a organizar tudo isso e algum resultado que você assim, nossa, isso aqui eu nem calculava e olha só, aconteceu. Tem algo nesse sentido? Jesus, amiga, você está me fazendo umas perguntas que eu tenho que voltar lá atrás. Mas eu acho que essa virada de chave que a gente contou foi algo muito grande, porque eu estava muito travada nessa questão da certificação que eu tinha que ter, né? Uhum. E eu me lembro também, porque a gente começou tudo fazendo a gestão do tempo, né? Sim. Porque Foi o tempo e os negócios. eu sou muito intensa. Então eu comecei assim, tudo muito, de uma vez só. Quando eu vi, eu já estava Uhum. trabalhando de uma forma desequilibrada, que não era o que eu queria. E daí a Laís veio e me equilibrou de novo. E daí a gente fez tanto a gestão do tempo, quanto essa questão do passo a passo, que foi trazendo clareza e mais tranquilidade para eu trabalhar, para eu não ficar igual uma Uhum. louca trabalhando o dia inteiro. Parece que o sentimento que eu tinha era assim: eu tenho que terminar, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. Só que era tanta coisa que parece que eu nunca via fim. E daí, quando Uhum. você começou a me ajudar por etapa, quando você vai colocando as etapas, aquilo ali vai ficando muito mais real na sua cabeça, né? Eu acho Uhum. que isso foi o principal. Show. E como é que você vê o seu futuro depois de ter organizado todos esses pensamentos, estruturado sua mentoria, tá aí com centenas de alunas? O que mais cabe, Flávia, nesses projetos, nesses sonhos? Como é que você se vê? Então, eu quero ainda ajudar muitas mulheres, né? Eu estou aí com a mentoria Mulheres que Vencem, estou com o curso falando para o seu adolescente ouvir.
Estou agora com um novo projeto aí, que Deus ainda está me mostrando algumas coisas, desse Mães que Rugem. Porque daí minhas alunas começaram assim para mim, Flávia, peraí, o que vai sair desse negócio Mães que Rugem? Eu falei, minhas amigas, eu só fiz mesmo a série de lives. Elas, não, Flávia, faz alguma coisa pra gente ter esse acompanhamento semanal. É tão bom quando a gente está com você. E eu O falei, meu mentorado não quer Deus, deixar a gente, que né? coisa Isso engraçada, acontece não aí? quer deixar. Daí você pensa assim, não, agora ele... Mas daí você tem que ir para uma outra etapa, né? E eu falei, gente, realmente, de repente essas mulheres estão precisando desse acompanhamento mais aprofundado, né? E então, assim, vai surgindo mesmo das necessidades que eu estou vendo aqui, das coisas que eu estou vivendo, das coisas que eu estou percebendo. Então, assim, eu creio que vão ser, até o fim do ano, milhares de mulheres. Em nome de Jesus. Milhares. Amém! Milhares de Quem fala mães. amém, manda coraçãozinho aí para Flávia, E para eu essa falo coisa assim, que ele disse agora, ó, milhares milhares. de lares transformados, né? Acho que isso é o mais importante, porque quando a gente transforma a vida de uma mãe, o lar é transformado, a atmosfera do lar. Sim. Quando Jesus entra, a atmosfera do lar é transformada, né? Então, o meu conselho é: deixa o medo de lado, deixa a necessidade de aprovação de lado, sabe? Deixa os seus temores do lado de fora. Pega na mão, sabe? De alguém, assim, a Laís está aí, né? Oferecendo esse trabalho dela e é maravilhoso. Pega na mão dela e vai caminhar e vai fazer sim sua mentoria, vai acreditar no seu sonho, né? E é uma forma tão boa da gente continuar. Por exemplo, hoje menina, praticamente eu não saio de casa. Eu gastava tanto com gasolina, né, para sair, fazer reunião, tal, né? Não, hoje eu acordo, eu tomo meu café, eu subo pro quarto, faço as coisas que eu tenho que fazer. Quando as meninas chegam da escola, 1h30 da tarde, eu estou aqui para almoçar com elas. Acabo o almoço, eu dou uma descansadinha, faço tarefa, sou mãe, que eu não estava conseguindo ser mãe, né? À noite, o marido chegou, sou esposa, e aí tudo fica mais equilibrado, a gente fica mais feliz, a gente fica mais tranquila, Sim. né? Porque não tem nada pior do que uma mulher que se sente assim sugada pela vida, né? Eu me sentia sugada pela vida e eu pensava, gente, mas eu tô cansada disso, não é isso que eu quero mais para mim. E eu costumo falar assim para as minhas alunas, né, Flávia? Eu tenho 2 programas de mentoria aqui, o Tríade Materna, que é sobre gestão de tempo, e o Profissão Mãe Mentora, que é para formar mentoras que são mães, né? E eu falo para esses 2 grupos quanto à maternidade, porque tudo começa a nossa inclinação para aquilo que é exclusivamente nosso. O que é exclusivamente nossa? A maternidade Deus deu para você, né? Deus deu para você, é seu. A responsabilidade de cuidar de vidas, de almas que são eternas, que são seus filhos. Então, nós precisamos responder a essa vocação em primeiro lugar. O que não quer dizer que eu tenho projetos aqui relacionados a trabalho. Uma coisa não precisa anular a outra. E o seu público são muitas mães que são cristãs também, né? E aí eu gosto de lembrar lá do Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Eu já odiei aquela mulher em um momento no passado. Depois eu entendi que ela não era para ser odiada e sim modelada, né, Flávia? Sim. É uma mulher que está na sua casa, que está cuidando da sua casa, que está cuidando do seu casamento e que serve ao trabalho também com as suas mãos, com as habilidades que tem, com os talentos que Deus deu para ela. Então, nós podemos trabalhar e servir sem necessariamente anular a nossa primeira vocação, que é o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E aí, nesse sentido, eu vou precisar responder uma pergunta que é assim: o que eu quero? Eu quero ver o crescimento dos meus filhos ou eu quero viver o crescimento dos meus filhos? Abraçar essa oportunidade de me tornar mentora, e é isso que eu passo para as minhas mentoradas também, é o presente que você está se dando e dando para sua casa, para os seus filhos, em que você está vivendo o crescimento deles e não só vendo. Eu tô aqui com um bebê de 5 meses, o Isaac, né? Quando eu estava grávida do Isaac, eu falava assim, meu Deus, mãe de 3, como eu vou dar conta? Como eu vou organizar? Será que eu vou precisar de parar aqui com o meu trabalho? E assim,
nada disso é necessário, porque se adequa ao ritmo, ao estilo de vida que eu tenho, ao que eu preciso fazer, e eu estou vivendo o crescimento do Isaac. Saio daqui, atravesso a porta ali do outro lado e vou dar mamar. Olha que paraíso. Né? Então, é um trabalho que te permite flexibilidade de tempo, de agenda, viver o crescimento dos seus filhos, né? Fazer um trabalho que você ama, usando aquilo que você já tem, e mais ainda do que você tem, porque Deus vai acrescentando, e ainda ser bem remunerada por isso, né? Porque é um trabalho personalizado, que você segura na mão da outra pessoa. Então, assim, não tem para onde ser melhor. Não tem para onde ser melhor. A gente só precisa realmente nos despertar, abandonar o medo, igual você comentou, e colocar o pé, né? Colocar o pé no chão. A aluna que estava aqui terça-feira comentou isso, que foi a Luciane. Falar rapidinho da história dela, porque é aquelas histórias assim de engasgar aqui. Mãe de um filho deficiente, teve um segundo filho, e a rotina toda envolvendo essa questão dos cuidados com a criança deficiente. Chegou o momento que o Davi, o filho dela com deficiência, precisava ir para a escola. Precisava ir para a escola, ser incluído na vida escolar. E ela com aquele desejo, meu filho precisa aprender, meu filho precisa crescer. O que essa mãe foi fazer? Usando aí o nome do sua nova série de lives, né? O que essa mãe foi fazer, Flávia? Ela foi fazer uma especialização em inclusão escolar. Para quem? Para ensinar para os outros? Não. Para ajudar o filho dela a ir para a escola. Sim. Essa mulher saía de Manaus para São Paulo uma vez por semana. Uma vez por semana, de Manaus para São Paulo, passar o final de semana estudando. Para quê? Para poder ensinar para todo mundo? Não. O amor dela pelo filho. Eu fico arrepiada. O desejo dela de ajudar o filho fez com que ela estudasse isso só para ele. Exato. Quando ela estuda isso só para ele, né, ela melhora a vida dele, ela vê as coisas acontecendo no mundinho dele. Só ela, como mãe, poderia fazer. Só a família faz isso. Né? Ela começa a adquirir uma experiência, né, um tato com as coisas nessa área. E o que começa a chegar para ela? Nossa, como é que você fez? Nossa, mas e assim? E assado? Pedidos de conselho, conselho, conselho. E ela num monte de grupo de mães, né, falando sobre esse assunto incansavelmente, com toda a doação, contribuindo e ajudando. E veio para a mentoria de organização de vida, de gestão de tempo comigo. Falei, Lu, a live dela tá disponível aqui no feed, gente. Depois vocês assistem. Falei, Lu, deixa eu te falar. Você está se limitando e limitando essas famílias, entrando nesse monte de grupo de mães para dar dica solta. Bora organizar isso aqui para você dar um passo a passo para essas famílias, para elas não precisarem ir para São Paulo, de Manaus para São Paulo, uma vez por semana. Elas não precisam de fazer isso que você já fez, você já percorreu esse caminho por elas. Né? E aí ela estruturou a mentoria dela, tá sem agenda até o final do ano. Quando eu perguntei para ela o que aconteceu, o que você jamais imaginou? Ela, primeiro que eu jamais imaginava ter uma mentoria. Depois eu jamais imaginava viver, ser remunerada por aquilo que eu já faço aqui no meu dia a dia. Sim. Né? Então, é lindo demais a gente ver Deus nos usando com aquilo que a gente já tem, só precisa de ser lapidado, colocado para fora. Então eu gosto de contar essas histórias para que todas percebam que existe um universo de possibilidades para nós. A gente não precisa ficar parada, estagnada, sem derramar, fluir naquilo que cada uma de nós tem, né? Então, caminhando para a gente fechar aqui, minha amiga, se eu pudesse, eu ficava aqui 2 horas conversando com você, porque é muita coisa boa para a gente dividir, para a gente compartilhar. Eu queria que você deixasse um recado para essas mães que estão aí do outro lado, não é? Às vezes pensando insegura, sabe que tem um potencial, quer dividir, não sabe por onde começar. Talvez alguém que estava no mesmo lugar que você estava há algum tempo, né? Parece que foi muito tempo, mas por outro lado aconteceu tanta coisa tão rápido, né? Deixe uma mensagem de bastidores aí para essas mães. Eu acho que aquilo que pode parecer bobo para você, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela é doutora na área de inclusão escolar também, de autismo, e eu falo para ela assim, nossa, você tem tanto potencial para ajudar tanta gente,
Mas eu vejo também mulheres simples que sabem cuidar de uma casa como ninguém. E eu falo assim, gente, ensina isso, porque tem gente precisando aprender, tem tanta mulher nova se casando que não sabe como cuidar do lar, né? Então, Sim. tanto nas coisas complexas quanto nas simples, tem gente precisando do seu conteúdo. Tem gente que está morrendo porque você não abre a boca. Tem gente que está se Uhum. separando porque você não ajuda essa mulher a enxergar qual está sendo o erro dela no casamento. Tem gente que está já perdido e que você pode achar e colocar essa pessoa num caminho de luz, né? Num caminho de onde ela vai se encontrar, né? Então, por mais que seja simples ou muito complexo o que você faz, você pode ajudar outras pessoas, você pode fazer diferença na vida delas. Eu acho que é isso. Com certeza. Então vamos colocar essas habilidades, esse conhecimento à disposição, né, Flávia? E aí, para isso, meninas, o último recadinho aqui antes da gente finalizar esse tempo tão gostoso que foi esse nosso encontro de hoje. No próximo domingo, dia 10, às 7 da noite, nós vamos ter um aulão sintetizando um pouco aquilo que nós falamos aqui hoje, que é a imersão negócio de mentoria online para mães, né? Você que quer saber como começar, como se organizar, como vir para o online, como criar o conteúdo, estruturar o seu treinamento, seu acompanhamento de qual assunto for. Nós vamos ter essa aula para que você saiba esse passo a passo, saia dali com checklist, igual a Flávia comentou, tenha clareza aí do que é necessário, né? Por onde eu preciso começar, qual que é o passo seguinte, o próximo passo, e você realmente tire esse sonho, esses projetos ou essas ideias aqui só da mente e realmente faça acontecer. Então, para você participar, não vai ser um encontro aberto, uma live, não é uma live, é uma aula mesmo. Não vai ser aberta, vai ser um encontro no Zoom, tá bom? Que nós vamos fazer. Então, se você quiser participar, encerrando aqui a live, tem um link na bio aqui no Instagram, nos stories também. E vocês podem se cadastrar e entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nisso que eu e a Flávia dividimos aqui hoje. Na sequência dessa aula, a gente vai ter, Flávia, uma formação para mães mentoras, com acompanhamento não de 6 semanas, viu? Não vai ser 6 semanas esse. Vai ser 5 meses. 5 meses caminhando juntas para receber esse passo a passo e você ter tudo que você precisa nas mãos. Então, lá na nossa aula, a gente vai falar de uma forma mais detalhada. Então, quem fizer sentido, pode participar e eu vou ter a maior alegria em receber vocês ali. Tá bom? Acho que é isso, né? Foi lindo, foi bênção demais. Muito bom. Tem culto, gente, mas vai ficar a gravação para quem for participar, tá bom? Eu resolvi fazer no domingo à noite, mas fica gravado e aí, mesmo que vocês tenham um compromisso já agendado, vocês podem assistir depois. Flávia, obrigada por esse tempo. Foi ótimo estar aqui. Agradeço, minha Eu tenho amiga. certeza que ajudou também muitas mães a enxergarem possibilidades aí e falar desses bastidores que acho que você não está habituada também, né? O Não, nunca pessoal não falei sabia sobre como é que isso, começou. mas Muito acho bom. gostoso que eu adoro ajudar pessoas, principalmente nesse início aí, então foi um testemunho também, né? Muito bom. Então é isso, meninas. Nós vamos encerrar então esse nosso conteúdo de hoje. Bora para o final de semana e para aquelas que fizer sentido, estou esperando vocês domingo à noite na nossa imersão, tá bom? Flávia, não fizemos a fotinha, já ia esquecendo. É Já ia falar mesmo. aqui que eu ia fechar, mas a gente precisa fazer a fotinha. Deixa Nossa, eu desativar os comentários. Vou deixa desativar os eu comentários aqui eu vou pôr um para a filtro gente fazer a aqui. fotinha. Não. Esses filtros aqui estão Filtro piores, salva, olha, né? de gatinho, olha que linda. Não! Vai esse aqui, ó. Tá bom. Deixa eu dar um print aqui. Meninas, dá um print aí também se essa live fez sentido para vocês. Compartilha lá nos stories pra gente alcançar outras mães. Vou printar aqui. Melhor sorriso. 3, 2, 1 e... Deixa eu ver se salvou direitinho.
Foi. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, agora deu. Muito bom. Beijo no coração. Bom fim de semana para vocês. Flávia, bom descanso. Sei que você está indo tirar um tempinho aí com a família. E nós nos falamos. Obrigada, Fiquem com Deus, minha amiga. meninas. Fica com Deus também, tá? Beijo. Tchau, tchau.